Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Academy BI, meu nome é Tassis e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade, será o quarto vídeo da série da construção do nosso gráfico de Gantt. Eu estou quebrando alguns vídeos para ficar mais fácil a compreensão, como usa muita lógica, às vezes pode ficar um pouco confuso, então eu quebrei por partes, porque você consegue ver fase a fase com o vídeo mais direcionado. Se tiver alguma dúvida é só voltar naquele vídeo e ver. Então, antes de a gente iniciar, queria pedir para você, se ainda não for inscrito, se inscreva no meu canal, ajuda a fortalecer e não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que precisa sim aprender a fazer um gráfico de Gantt com preenchimento automático. Então, se você gostar desse vídeo, não esqueça de comentar. Se tiver alguma dúvida, pode falar sua dúvida no comentário que eu vou responder. E se você gostar desse vídeo, não deixe de deixar aquele like para ajudar a fortalecer nosso canal. Então, para a aula de hoje, a gente vai aprender a fazer a barrinha verde, aquela barrinha que vai mostrar o avançamento ou a conclusão de uma determinada atividade. A gente já fez o overview da planilha, já iniciou a formatação do layout, já fez a barra de planejamento e agora a gente vai entrar na barra de conclusão ou de parte da atividade ou da atividade completa. Em seguida, no próximo vídeo, iremos fazer a barra que vai mostrar uma atividade em atraso, parcial ou total. Então, seguindo, vamos trabalhar também com formatação condicional para não ter fórmula diretamente na célula da planilha e a gente consiga fazer de uma forma melhor, mais didática. Então, eu preciso apenas selecionar qualquer célula aqui que eu já tive um preenchimento com a primeira formatação aqui do planejamento. Vou vir em formatação condicional, gerência a regra, para aproveitar já o intervalo que ele já estava selecionado. Basta apenas eu clicar aqui na linha do meu planejamento, duplicar e ele já vai pegar todo o meu intervalo e etc. E depois é só vir aqui em editar regra. Em editar regra eu vou apagar tudo que está aqui preenchido para iniciar a condição que a gente vai estar utilizando para fazer o preenchimento da barrinha verde. Então, já para a gente identificar qual a barra a gente vai estar fazendo agora, caso a gente precise validar, vamos vir lá já em formatar, selecionar esse verde aqui e clicar em OK para a gente começar. Então, depois é só apertar OK novamente e aqui iniciar a nossa função, o nosso critério que ele vai fazer a validação para fazer o preenchimento da barrinha verde. Então, como primeira etapa, a gente vai colocar o seguinte. A gente vai iniciar com a fórmula SI, como eu falei no início, o gráfico de Gantt, o preenchimento dele vai ser com muitas funções lógicas. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver a função novamente SI, E, O, hoje. Então, são funções que são funções lógicas, com exceção da função hoje, que é uma função de data, mas as demais são funções lógicas. Então, através da lógica que a gente vai fazer o preenchimento com a lógica que a gente vai definir com o critério para ele retornar um valor verdadeiro. Se ele retornar um valor verdadeiro, ele vai fazer o preenchimento de acordo com o critério que a gente colocar, porém se ele não, o resultado daquela fórmula, daquela função lógica for falso, ele não faz nada. Então a gente vai iniciar com a nossa fórmula SI. Depois eu vou colocar um OU em seguida. Esse OU a gente vai usar bastante agora, que eu estou falando o seguinte: o OU ele vai fazer um teste lógico. Se eu vou colocar alguns critérios, ele vai validar critério por critério para ver se algum deles atende o que eu estou pedindo. Então o critério que eu estou pegando é o seguinte: eu vou sempre selecionar aqui, daqui a pouco a gente vai colocar uma data aqui também de forma automática. Então eu sempre vou começar por essa barra aqui, que é a evolução da minha atividade em si, do projeto e não só da tarefa. Vou apertar aqui F4 para ele congelar apenas a coluna e não a linha. E vou falar o seguinte: se ele for igual a nada, ponto e vírgula, meu segundo critério, esse meu F11 também, aí ó, F4, ele foi igual a nada. Por quê? Vou fechar o parênteses. Então aqui eu estou vendo, se minha data de planejamento para início da tarefa ela não tem nada, ou minha data de conclusão também não tem nada, eu não faço nada. Eu vou colocar aqui, se o valor, um dos dois for igual a nada, vai ser o planejamento inicial ou o planejamento de conclusão. Eu vou colocar ponto e vírgula, aspas duplas. Eu estou falando, ó, se um dos dois for igual a nada, eu não faço nada. Porque como é que eu vou ter concluído uma coisa que eu não sei quando eu deveria começar ou quando eu devo concluir? Eu não sei se eu já concluí, não concluí, ou talvez eu estou em atraso. Então eu preciso que as duas datas estejam preenchidas para eu poder saber como é que anda a minha evolução. A partir daí, a gente vai colocar, se alguma das duas for fazer, ele não faz nada, porém, ponto e vírgula, se as duas estiver preenchida, aí vai ser meu valor se não, vai ser meu valor se falso em relação ao meu teste lógico. O que eu vou trazer para cá vai ser o seguinte: eu vou abrir um novo se, então aqui eu vou abrir um novo se,
E dentro desse se, a primeira coisa que eu vou validar vai ser o seguinte: eu quero validar aqui se G11, que é minha data real de conclusão, aqui ó, F4, F4, ele for igual a nada. Então se minha data de conclusão ela não tiver nada, ela estiver vazia, então não concluí ainda. Tá vazia? Tá vazio. O que é que eu vou fazer? Aí eu vou colocar aqui meu resultado, se for verdadeiro, esse meu teste lógico. Vou colocar aqui um novo E, a função E. Vou abrir parênteses e vou colocar o seguinte: se minha data aqui, que ele vou apertar F4 para ele congelar a linha, não a coluna. Depois ele vai validar coluna a coluna. Então data a data vai ser validada. Eu apertei F4 uma vez. Eu quero saber se ele é igual ou maior. Aí eu escrevo aqui maior ou igual a minha data de início. Porque a partir daí é onde eu vou colocar alguma coisa. Eu vou fazer o preenchimento a partir da data que eu iniciei. Não faz sentido pegar um mês atrás, um dia atrás. Tem que ser sempre igual ou a partir daquela minha data que eu marquei como previsão de início. Ponto e vírgula. Novamente vou apertar aqui em J10, apertando F4 uma vez. E aqui eu vou falar se J10 ele é menor ou igual a hoje menos 1. Ou seja, eu estou falando, ele vai procurar até hoje, reduz um dia. Então daí ele vai ver, ó, se minha função aqui, ó, a data, para ele saber a partir de onde ele preencher, ele for igual ou maior a minha data inicial, e essa data também for menor que hoje, no caso até ontem, ele vai considerar como um preenchimento. Por quê? Eu concluí, se eu estou fazendo um acompanhamento parcial da minha atividade, eu tenho que saber até onde eu concluí. Hoje não é um dia, hoje ainda é um dia de planejamento. Por quê? Dentro de hoje eu posso concluir toda a tarefa, ou posso não fazer nada, ou posso concluir só um pouquinho. Então, como o dia de hoje ele é grande, eu posso realizar várias coisas, ele vai considerar de forma automática concluído até ontem. Nesse primeiro argumento que a gente vai estar colocando. Então, se até ontem eu tive alguma evolução, ele vai preencher bonitinho lá de verde. Então aqui eu vou colocar o outro critério, que é minha data aqui. Obviamente ela tem que ter preenchimento, ela tem que ser diferente de nada. Então eu vou colocar aqui os sinais de maior e menor de formas opostas, colocar aspa dupla para eu falar que eu quero que ele valide se eu tenho a data ou não na minha linha 10. Depois ponto e vírgula aqui também novamente, e no meu ponto e vírgula ele vai observar se meu percentual aqui, vou colocar F4, ele é maior do que 0, para eu saber se eu tive de fato algum avançamento. Se eu não tive nenhum percentual de evolução, ou se eu estou planejado ou eu estou em atraso. Então eu fecho o parênteses e vou entrar agora no meu se não. O meu se G11 for igual a nada, ele vai fazer essa validação aqui. Ele vai trazer um retorno verdadeiro, caso todos esses critérios aqui, ó, J10 for igual ou maior a E11, se J10 for menor um dia que hoje, e se J10 também for diferente de nada, e se a coluna aqui do meu percentual I11 ele for maior do que 0. Então, como segundo meu se não, vai ser o seguinte: eu vou colocar um novo E, e dentro desse novo E eu vou colocar o seguinte critério: eu quero saber se ele é maior ou igual à minha data de planejamento aqui para iniciar a minha atividade, F4, ponto e vírgula. O meu segundo argumento vai ser se J10 também, F4 uma vez, ele é menor ou igual a G11. Em G11 eu vou apertar F4 duas vezes, e depois meu último critério vai saber se G11 ele é diferente de nada. Vou fechar parênteses do meu E, depois um parênteses do meu segundo se, depois do meu primeiro se. Então aqui só esse G11 vou apertar F4 duas vezes, que eu quero congelar a coluna. Então aqui para ele ficar certinho, agora tá certo, o restante ok. Porque aqui desse critério eu estou falando o seguinte: se a minha data, sempre minha data inicial, para ele saber onde ele deve começar, e ele está obrigatoriamente também vendo que aqui vai ser para conclusão total, se a minha data aqui para saber até onde ele deve preencher é igual ou menor do que a minha data de conclusão. E depois aqui eu estou obrigando, estou falando, ó, minha data de conclusão ela tem que ter alguma data, porque senão ela não funciona. A partir daqui eu posso dar um ok, eu vou aplicar e vou dar um ok. Então eu reparo que ele já fez aqui, ele deixou aqui, ó, até o dia 5 totalmente vazio, porque eu não tive nenhum avançamento, não tive nada. Porém, se eu coloco aqui 1% ao menos de avançamento,
ele coloca aqui que eu avancei até o dia 5. Mas aí fala, não, Tarcísio, mas aqui era previsto concluir dia 5, hoje é dia 16 do 12. Porém, ele aqui colocou tudo preenchido porque eu ainda não coloquei os meus critérios de atraso ou fechamento com antecedência. Então aqui, se eu coloco, por exemplo, a data de hoje, 16/12, e dou um enter aqui para colocar, olha o que ele fez. Ele preencheu aqui até essa data. Porém, alguma coisa aconteceu aqui estranho. A minha segunda linha também, ela foi preenchida até o dia 16. Eu não coloquei nada referenciado ao dia 16. Se eu colocar 1% aqui, ela muda? Não muda. Então vamos entender o que aconteceu. Basta clicar novamente aqui, qualquer célula aqui, onde está aplicada a formatação, voltar em gerenciar, editar a regra aqui e vamos ver aqui, ó, tá certinho, tá congelado minha coluna. Aqui, ó, G11 é coluna, J10 é coluna, ou aqui, ó, aqui eu deveria validar, não, ele ficou preso aqui na minha data de início, na minha célula, a primeira linha que ele encontrou, então está errado. Eu preciso congelar apenas a coluna e ele vai descendo linha a linha. Então eu vou apertar F4 para ele congelar apenas a coluna. Aqui está correto a linha, que linha, coluna, linha, aqui também. Então vamos dar um OK agora, vamos aplicar para ver se ele vai dar certo. Então aqui a gente pode observar que teve um novo erro. Quando tiver erro, eu não vou cortar o vídeo, eu prefiro resolver aqui com vocês, porque vocês aprendem, entendem que se caso aconteça novamente, você vai saber como corrigir. Então continuou com erro. Vamos olhar o restante da fórmula agora. Metade a gente já olhou, a gente viu que estava correto, já fez uma correção. Vamos clicar aqui e vamos ver nosso último erro aqui, que até aqui a gente validou. A gente falou aqui, ó, que se J10 é igual a E12. A gente pode observar que tudo eu estou colocando aqui a partir da minha coluna E11 e não E12. E12 está errado. Então ele está validando algumas na linha 11 com esse campo aqui específico na linha 12. Por isso a divergência. Então vamos só apagar o 2, colocar o 1, vamos olhar o restante da fórmula, está referenciando a linha correta, vamos apertar OK, aplicar e OK. Então vamos avaliar aqui se agora ela está certa. Vamos colocar um 0 aqui, ó, com o 0 ele garantiu que eu tive apenas um planejamento até o dia 2 do 12. Vamos colocar aqui, eu vou mudar essa data para o dia 18, por exemplo. Então o que ele considerou que até o dia 18 ele está concluído. Então aqui até o dia 18 foi a data que eu concluí aquela minha atividade. Porém, se eu mudar aqui, se eu tirar o dia 18, então ele está fazendo o preenchimento correto. Porque se eu falo que eu concluí no dia 18, por exemplo, eu vou colocar aqui, ele vai preencher até quando eu concluir. Porém aqui a minha percentual depois é só alterar, já que eu concluí, já tem uma data, então é só mudar. Porém, se eu alterar aqui, por exemplo, que eu era previsto concluir essa atividade, vou tirar aqui, colocar com 1% de evolução, e eu era previsto concluir essa atividade no dia 20/12. Ele vai manter aqui, ó, que até o dia 16, que agora já é dia 17, até ontem eu concluí, já que eu tive algum avançamento, posso colocar aqui 50%. Está planejado eu concluir até o dia 20. Porém, se eu falar aqui, por exemplo, que eu concluí essa atividade no dia 15 do 12, ele vai trazer, eu vou colocar 100% aqui, ele vai trazer até aqui. Essa parte aqui a gente vai tratar no próximo vídeo, que vai ser o concluído com antecedência, que era previsto concluir no dia 20, concluir no dia 5. Então, a partir daqui eu já tenho toda a evolução. Se eu colocar aqui, por exemplo, um percentual de 1%, ele vai concluir até hoje. Aí a gente tem, não, Tarcísio, mas aqui era previsto concluir no dia 2 do 12. Se hoje já é dia 17, por que ele preencheu aqui até o 16 como verdinho? Porque a gente não fez a parte de atraso. A partir daqui, se eu não tenho conclusão, ele estaria em atraso. Porém, se eu colocar aqui uma conclusão dia 3 do 12, dou um Enter, ele vai voltar até o dia 3, aqui eu coloco 100% e ele conclui. Então com esse vídeo a gente encerra a parte do planejamento com a conclusão de parte ou total da atividade, da tarefa. Então, se gostou do vídeo, não se esquece de deixar aquele like. Se não for inscrito, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você acha que merece aprender a fazer um gráfico de Gantt automático no Excel. Então, até o próximo vídeo.